iniciar um canal no YouTube. Eu até relutei um pouco para começar, por dois motivos. Primeiro, é que já existe uma série de canais que falam de teologia, falam sobre religião, discutem problemas nas igrejas, então eu seria mais um, e eu não vi motivos para isso. O segundo motivo é que quando se expõe do modo como o YouTube é capaz de te expor e expor a mim, eu acho muito evasivo e as pessoas são muito duras nas críticas e acaba criando uma celebridade. Aí eu tenho um segundo momento. Eu não sei se eu estou pronto para as críticas que eu vou ouvir. E quando se cria uma celebridade, eu tenho um problema. Eu começo a avaliar a celebridade pelo grau de popularidade dela e não necessariamente pelo conhecimento. O meu medo, e isso acontece hoje, é que muitas vezes eu faço crítica a um pastor qualquer aqui e alguém me diz assim: ah, mas quem é você para falar do pastor fulano? Acaba que a reflexão bíblica ela fica em segundo lugar e em primeiro lugar está a popularidade dessa pessoa. Mas aí eu decidi fazer o canal porque eu percebi que existem lá pessoas que têm páginas no Facebook que tratam de igreja, também no YouTube. Tem muitos desigrejados, tem pessoas ali que muitas vezes não evangélicas são, ou às vezes são evangélicas, mas não fazem parte de igreja nenhuma e estão ali para criticar a igreja. Tudo bem, existe uma área dentro da teologia chamada de apologética, e a ideia é a defesa da fé. A grosso modo, são pessoas que estudam a Bíblia para entender o seu ensino e criticar e apontar desvios doutrinários, falsos ensinos, e então corrigir esses erros. Eu me considero em alguns momentos um apologeta. Agora, eu tenho um problema. Eu não posso jogar a criança fora junto com a placenta. Eu não posso me tornar um crítico que só sabe apontar os defeitos e nunca aponta o caminho nem aponta a solução. E eu vejo no YouTube muita gente disposta a criticar e simplesmente criticar. E por isso eu vim aqui e resolvi fazer esse canal, que é para tentar criticar quando for preciso, elogiar quando for preciso. Mas, acima de tudo, ser um canal que promove o crescimento da igreja. Igreja, corpo de Cristo. O que acontece? O camarada está lá chateado com a igreja dele, sai da igreja e começa a colocar vídeos aqui e comentários para poder criticar a igreja em si. A palavra-chave é a igreja empresa. É a empresa Assembleia de Deus, é a empresa Batista, é a empresa não sei o que lá, e que está roubando os membros. Olha, eu não quero dizer aqui que não existem problemas na igreja. É claro que existem e devem ser tratados. Mas eu não posso, em nome disso, fechar todas as igrejas. O caminho não é esse. Existem mães que matam os filhos, certo? Certo, existem. Mas quem vai dizer assim: vamos agora impedir todas as mães de serem mães? Isso não acontece. Né? Existem policiais militares que cometem crimes? Sim, cometem. Mas eu nunca digo: vamos acabar com a polícia militar. Então, quando a igreja passa por problemas, eu preciso resolver os problemas da igreja e não fechá-la. Outra questão é que a vontade de criticar é tão grande que a pessoa esquece que quem fundou a igreja foi Jesus. É claro que Jesus fundou a igreja corpo de Cristo, a congregação dos salvos. Quando Tiago escreve a carta dele, Tiago capítulo 1, o que Tiago entende? No Antigo Testamento, o Israel de Deus eram as 12 tribos, hoje o Israel de Deus são os salvos, são os convertidos. Só que eu também encontro no Novo Testamento uma série de reflexões quanto à igreja local. Quando Paulo escreve diversas cartas, ele está tratando problemas da igreja local. Na minha opinião, a pior de todas é Corinto. Leia a primeira e segunda carta aos Coríntios e você verá uma série de problemas da igreja e que Paulo está tratando. E o apóstolo Paulo nunca disse: fecha a igreja é empresa, a igreja é um erro, Jesus não fundou a igreja. Ora, esse é um conhecimento imaturo e superficial da Bíblia. E o que é que eu ando vendo pela internet? Pessoas criticando a igreja local como se ela não tivesse nenhum valor, não fosse uma instituição criada por Cristo. Ela é criada por Cristo, ela é defendida por Cristo e defendida no Novo Testamento. Olha só o que esse versículo de Hebreus diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Olha só, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que alguns abandonaram a igreja e deixaram de congregar. E isso é um erro. E aí o Hebreus vai dizer que nós devemos nos reunir como igreja e nunca deixar de nos reunir. Quem ataca a igreja local, ele está atacando a instituição que recebe pecadores e os congrega. Esquece que tem um pastor lá, um líder, que vai aconselhar as pessoas, que vai ensinar a Bíblia. E essa instituição cumpre um papel importante. Reitero, a igreja local, a igreja instituição, não é a igreja corpo de Cristo, mas ela é sim uma instituição importante. Aqueles que atacam a igreja não estão agindo biblicamente falando. Eu até tentei me aproximar de um youtuber até famoso, tem um canal interessante, não vou falar o nome do canal aqui, mas eu fiz uma pergunta: qual é a sua igreja? E ele disse: não sou de igreja nenhuma igreja me satisfaz agora. Falei: olha, amigo, aí eu não quis, não estou seguindo o canal, não tenho mais contato com ele, porque eu entendo que quem não está congregado em uma igreja está desobedecendo a Bíblia. Última questão: como é que essas pessoas argumentam a favor de fechar a igreja? Eles pegam casos isolados, pequenos, em que as imagens falam por si só e atacam a igreja como se pequenos pastores cometendo pequenas idiotices representassem o todo da igreja. Querem um exemplo? Tem um pastor por aí, olha, dá uma olhada nessa imagem. Ele está incentivando os membros a comerem grama, a comer capim. O camarada faz uma postagem, faz um vídeo e diz: olha só o que a igreja faz com as pessoas, com os cegos. Não podemos mais ir na igreja, porque a igreja faz isso com você. Como se toda a igreja evangélica mandasse os membros comer grama. Esse pastor está errado, mas ele não é a igreja de Cristo. Ou então, a pessoa pega lá, por exemplo, uma igreja pequenininha, que está acontecendo uma coisa ali que eu não sei se é um ritual de candomblé ou se é um momento de línguas estranhas. Olha só esse vídeo. Acontece que ele faz isso como se todas as igrejas fossem assim. Quando você vê templos pequenos, que não representam a si mesmo, ele não representa a grandeza e a importância de outras igrejas, que têm um papel muito simples: ser o representante do Evangelho, o representante de Cristo nesse mundo. Aqui fica o meu alerta: cuidado com desigrejados e desviados que muitas vezes estamos seguindo e acompanhando na internet. E lembre-se, a igreja corpo de Cristo, ela está contida na igreja instituição e é necessário congregar. Não podemos abandonar esta igreja. Ela é sim relevante e é sim importante. Não deixar de nos congregar como é costume de alguns. Desde cedo a igreja cristã se organizou para se encontrar. Culto não é invenção de igreja. Cultuar, juntar os irmãos para se admoestar, para se estimular às boas obras e ao amor. Isso é a prática que o próprio Jesus ensinou a partir do momento que ele reuniu um grupo de 12 e sempre estava com eles. A ideia de você estar com seus irmãos para se instruírem, se admoestarem, louvarem a Deus, adorarem a Deus, serem instruídos e aprenderem, isso é bíblico, isso não é invenção nossa. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Como é que alguém pode considerar cristão e ser desigrejado se a igreja é a noiva de Cristo? Eles querem Cristo, mas não querem a noiva. Como é que é isso? Se você quer Cristo, você vai ter que ter também a noiva. Se você de fato quer ser cristão, você não pode deixar de congregar-se, como é costume de alguns.